Olá você, bom dia! Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, aqui do litoral, especialmente para as nossas cidades de Balneário Camboriú e também de Camboriú. Para vocês do bairro Monte Alegre, Tabuleiro, Conde Vila Verde, pessoal também da Bacia, aí do Lídia Duarte, do Jardim Europa, do bairro Santa Regina, lá do Barranco, do nosso bairro São Francisco de Assis, do centro da cidade. Muito obrigado pela audiência de Camboriú. Camboriú que está completando 142 anos. Parabéns à nossa linda cidade de Camboriú. Tem festas que já começaram aí no calendário, no cronograma, né, das festas de comemoração dos 142 anos da cidade de Camboriú, e tem muitos shows nacionais que vale a pena você, munícipe da cidade de Camboriú, para você aqui de Balneário também visitar a cidade lá de Camboriú para aproveitar os shows nacionais que irão acontecer ali no IFC, né, no Colégio Agrícola, ali naquele terreno que é próprio para shows, inclusive já está sendo montado toda a estrutura, vai ter rodeio, vai ter César Paraná, vai ter também Lauber, Gaúcho da Fronteira, Bruno e Barreto e vários outros artistas irão se apresentar no palco principal ali, comemoração aos 142 anos da cidade de Camboriú, e a TVC Panorama estará lá também com toda uma equipe para fazer a cobertura dos dias de festa ali do Camboriú Fest, ali no Colégio Agrícola, onde foi montado toda a estrutura para os shows nacionais. Por isso, participe, todo mundo em toda a região estão convidados para fazer parte dessa grande festa dos 142 anos da cidade de Camboriú. Hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2026 e estamos vivendo o nosso outono brasileiro. Olha, vamos dar uma olhadinha como é que tá lá, Latido, então, o nosso dia hoje, bastante vento aqui no alto do Cristo Luz, lá ao fundo o nosso Atlântico, aqui a nossa cidade maravilhosa de Balneários, edifícios, e aqui venta bastante, dá para ver pelas árvores aqui no alto do Cristo Luz. Vamos juntos com muita energia positiva nesta terça-feira. Antes de começar o programa, já quero mandar um super abraço, super beijo para quem está fazendo aniversário hoje, que é a minha irmã, a Débora, está fazendo aniversário, que Deus te proteja, muitos anos de vida. Fica registrado aí, então, felicidades, tá, para você, para todo mundo aí, e a sua família, né, lógico. E é claro, parabéns aí pelo dia do seu aniversário, dia muito importante. A Débora, então, fazendo aniversário no dia de hoje. Olha, vamos juntos. Você pode nos acompanhar também no canal, ou aqui na nossa região, canal 11.1, e também na região ali de Palhoça, São José, Tijucas e também a nossa capital do estado, Florianópolis, canal 14.1, também da TV aberta. Se você preferir, pode também acompanhar ao vivo. Nesse momento, estamos simultaneamente no Instagram e também no site da TVC Panorama, e você pode baixar o aplicativo, que é rápido, leve, fácil. Você baixa no seu smartphone, acompanha toda a nossa programação, não só o A Hora do Povo, mas também o Muito Mais com Fábio Ismânia, e depois tem Saul Carvalho com o TVC News. Vamos com o Elson Prado, o cabeleireiro, o nosso cabeleireiro, gente, é isso mesmo. Se você quer ficar bonita, atraente, com o cabelo lindo demais, você tem que ir até o Elson Prado Cabeleireiro, agenda horário com ele no 47-99520260, 47-99520260. O Elson Prado é especialista em mega hair, alongamentos, tinturas, e você, é claro, vai sair de lá muito mais bonita. Também ele é cabeleireiro unissex, então o homem pode ir lá também fazer a barba e deixar o cabelo na régua. Vão ser muito bem atendidos ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Um grande abraço aí para o Elson Prado, cabeleireiro, nosso amigo, parceiro aqui do programa A Hora do Povo. Agora 10 horas e 36 minutos, eu tenho o prazer, agora sim, tela cheia, para a doutora que já é conhecida na telinha da TVC Panorama, doutora Nicole Fontana, sempre nos auxiliando às terças-feiras, hoje Direito Trabalhista, e você pode participar com a gente. Doutora Nicole, muito obrigado por ter vindo nesta terça-feira. Obrigada, eu que agradeço, e vamos responder algumas dúvidas. Vamos responder, sim. Participe com a gente, 3360-1101, telefone na tela para você, da nossa produção. Você pode enviar a sua pergunta, de repente está passando por alguma situação trabalhista aí no seu trabalho, acha que está havendo um abuso nos horários, o seu chefe está pegando no seu pé.
mande a sua pergunta para cá que nós teremos o prazer de citar o seu nome também. A doutora vai estar ampliando as informações. Inclusive, já tem perguntas. Bom dia, doutora. Fui demitido, doutora, sem justa causa. Quais são os meus direitos? Tem muita gente que tem dúvidas, né, doutora? Sim, certo. Os direitos para o trabalhador que é registrado, então, seria o saldo de salários, o aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, o saque do fundo de garantia e a multa do fundo de garantia, né, correspondente a 40% do saldo da conta. Muito bem, doutora. 10 horas e 38 minutos. Vamos com a participação do telespectador nessa manhã de terça-feira na tela do programa Hora do Povo. Vamos ver quem está com a gente. Kaique, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. A empresa pode me obrigar, doutora, a fazer hora extra? Aliás, é obrigada a hora extra ou não, doutora? Então, Adilson, essa é uma situação que depende, desde que esse trabalhador tenha que arcar com as atividades, né, determinada atividade, né, e concluir determinada atividade, e isso exija que ele realize horas extras, sim. Mas as horas extras têm um limite diário de 2 horas diárias e mediante o pagamento, né, do adicional correspondente. Então, se não houver o pagamento, se não houver o respeito a essas situações, aí a gente tem uma afronta à legislação trabalhista. Doutora, explique para nós, quando o funcionário está trabalhando, já trabalhou ali por volta de 12 horas e o outro funcionário que era para render aquele não veio ou atrasou muito, doutora. Ele é obrigado a ficar depois do seu horário, se caso o patrão, o chefe, pedir? Cobrir, né? Cobrir um colega. Uhum. Olha, obrigado não, até porque cada um tem a sua jornada, né? A gente entende que ali por um bom senso, talvez, né, uma relação de trabalho que já ultrapassa, né, só o trabalho, mas se torna uma relação de cooperação, aí sim é possível ficar para ajudar, mas mediante também o pagamento das horas extras. Essa próxima pergunta, doutora Nicole, a gente sempre está fazendo por aqui e é muito importante, porque a gente vai falar sobre carteira assinada. Bom dia, doutora. Trabalho sem carteira assinada, tem algum direito? Primeiro que não se deve trabalhar sem registro na carteira, né, doutora? Sim, sem registro na carteira não é aconselhado nem para o trabalhador, nem para o empresário. Então, o que a gente observa muitas vezes, o empresário fala, eu não registrei porque ele me pediu, porque ele estava recebendo algum benefício. Mas eu friso aqui para os empresários que possam estar assistindo, que mesmo que esse trabalhador peça para não ser registrado, deve ser feito o registro, né? Se o trabalhador não estiver de acordo, aí é melhor optar por outra pessoa, porque essa é uma situação que resguarda tanto o trabalhador quanto a empresa. Podem ocorrer em dias, a gente sabe que todo mundo está sujeito a um acidente de trabalho, a uma situação inesperada, então o registro serve justamente para proteger ambos. Então, o trabalhador que não tem registro, ele fica desamparado de toda a legislação trabalhista. No momento que ele é mandado embora, o que a gente observa é que essa empresa simplesmente vai pagar pelo serviço prestado, não vai pagar as verbas rescisórias, não vai efetuar os depósitos do fundo de garantia, nem recolhimento do INSS. Ou seja, se esse trabalhador sofre um acidente ou tem alguma situação inesperada, ele ainda fica desamparado de solicitar benefícios junto ao INSS. Sem falar, né, doutora, que trabalhar sem registro na carteira, o trabalhador não vai ter nem a condição e não vai conseguir cobrar, né, da empresa, se caso a empresa ficar devendo para ele, por exemplo. Sim, e aí o pessoal vai pagar se quiser também, né, doutora? Aí é importante, caso não haja o registro, é importante buscar isso judicialmente, para que seja reconhecido, desde que comprovados os requisitos, seja reconhecido judicialmente. E a gente sabe que isso até influencia para fins de aposentadoria, ou seja, hoje pode ser que esse período não faça diferença, mas lá no final, lá no momento, né, que estiver prestes a se aposentar, esse período, que hoje não faz diferença, pode sim fazer diferença. Perfeito, 10 horas e 42 minutos. Para você que está chegando agora, programa Hora do Povo, nesta terça-feira, hoje, Direito Trabalhista, doutora Nicole Fontana, participe com a gente, 3360-1101. Vamos com mais uma participação aqui na tela do programa A Hora do Povo. Quem está com a gente nessa manhã? Cássio, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Posso ser demitido durante as férias
ou licença médica, doutora? É possível isso, doutora? Não. Não, Cássio, não. Durante as férias ou durante uma licença médica, o contrato de trabalho fica suspenso. Então, nesse período, esse trabalhador igualmente não vai receber adicionais, adicional de salubridade, adicionais que seriam decorrentes da atividade. E, igualmente, no caso de afastamento médico ou de férias, a dispensa deve ocorrer no retorno, né? Então, para o caso de acidente, né, ou um afastamento médico, ainda é preciso observar se se trata de um acidente de trabalho. Quando é um acidente de trabalho, esse trabalhador ainda tem uma estabilidade de 12 meses após o retorno, ou caso essa situação não tenha nenhum vínculo com o trabalho, ele sim pode ser desligado, mas após o retorno, após ele estar apto a trabalhar novamente. Doutora Nicole, mandaram uma mensagem agora aqui, o seu Antônio, ali do bairro Tabuleiro, está nos assistindo através do canal 11.1 da TV Aberta. Ele está falando o seguinte: bom dia, Dilson, bom dia, doutora. O meu filho foi promovido na empresa e também foi colocado como membro da CIPA. Ainda tem, doutora, essa questão? Ele quer saber se ainda tem a questão da estabilidade para quem é membro da CIPA, doutora. Sim. O membro da CIPA a gente chama de cipeiro. Sim, ele também, da mesma forma que a gestante, da mesma forma que a pessoa que é vítima de acidente de trabalho, também detém estabilidade, ou seja, por determinado período, né, estabelecido em lei, ele não pode ser dispensado. E caso isso ocorra, ele precisa recorrer a um advogado para que tome as medidas cabíveis, que vai ser o pedido de reintegração. Caso a empresa não realize essa reintegração, não realize essa determinação judicial, ela é obrigada a indenizar o período de trabalho que esse trabalhador deveria permanecer empregado. Tem outra pergunta que o doutor nos enviaram, dessa vez foi a Rosiméria ali do bairro Areias, o pessoal participando, obrigado mesmo por enviar também as mensagens no PV do Agitador, você pode enviar sem problema algum, tá? 479-8424-8870. Ela está dizendo assim: doutor, eu trabalho 12 horas por dia em uma empresa, quase todos os dias eu preciso ficar 5 a 10 minutos além do meu horário de trabalho. Isso está sendo um abuso, doutora, porque está sendo quase todos os dias. Certo. Aí é preciso verificar o que foi tratado, qual é a jornada de trabalho, o que está sendo registrado no ponto, o que está sendo pago, se isso realmente extrapolar o que foi alinhado previamente, né? O contrato de trabalho, como eu já falei aqui, é um contrato como outro qualquer, onde as partes têm que estar alinhadas, têm que entrar em acordo das condições de trabalho. Se isso não foi comunicado previamente, se isso é uma situação que impõe algum prejuízo para ela, seja prejuízo à saúde, né, por estar fazendo horas extras excessivas, isso deve ser comunicado e pode ser passível de uma rescisão indireta. Então preste bem atenção, hein, porque inclusive é minutos, mas eles têm que pagar também esses minutos que passam, né, doutora? A empresa tem que pagar, né? Sim, desde que haja o registro certinho, a partir disso a empresa deve efetuar o pagamento. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, doutora. A empresa que eu trabalho, doutora, tem atrasado o nosso salário. O que fazer nesse caso, doutora? Certo. O que eu oriento, independente da atividade, independente da empresa, inicialmente buscar o RH, buscar o responsável e questionar por que isso vem ocorrendo, se é uma dificuldade pontual da empresa, e caso não haja uma conversa, não haja, né, uma satisfação coerente, essa situação é passível também de buscar, entre outras situações do contrato de trabalho, é possível buscar a rescisão indireta, que é quando a empresa não está cumprindo o contrato de trabalho, ou seja, nesse caso a empresa vem atrasando o salário. O salário da pessoa registrada, CLT, é para ser pago até o 5º dia útil de cada mês. No momento que isso se torna uma falta recorrente, isso certamente causa prejuízo para o trabalhador. Então, não pode ser aceito, né, simplesmente. E o atraso de salário é ridículo, né? Porque, veja bem, o funcionário, né, o trabalhador já está trabalhando, CLT, trabalha o mês todo, cumpre o seu horário para daí chegar no final do mês, atrasar o salário ainda? Pelo amor de Deus, né, doutora? Todo mundo tem contas para pagar e vencem as contas, não esperam, né, doutora? Sim, exatamente.
Tem que tomar cuidado. 10 horas e 47 minutos. Tem mais uma pergunta antes do nosso intervalo comercial. Bom dia, doutora. Quem pede demissão, doutora, tem direito a receber alguma coisa? Sim, quem pede demissão vai ter direito ao saldo de salário, o aviso prévio não, vai ter direito ao saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional. Ele não vai sacar, ele ou ela não vai sacar o fundo de garantia. O fundo de garantia deve permanecer lá na conta, depositado, mas não vai ser sacado e também não tem direito à multa do fundo de garantia e habilitação no seguro-desemprego. Então, resumindo, são saldo de salário, férias proporcionais e 13º proporcional. Se houverem férias vencidas ou 13º vencido, se for ali na eminência do fim do ano, do pagamento do 13º, também. Perfeito. 10 horas e 49 minutos. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial. Você vai ver ainda hoje, no terceiro bloco, nas nossas ocorrências policiais, vai ver aí, já circulou nas redes sociais, alguns jornais, aquela dupla, né, que foi morta em troca de tiro com a polícia militar ali no Jardim Fortaleza, no bairro Fortaleza, em Balneário Camboriú. Né, ele já tinha uma vasta ficha criminal. Isso aconteceu aí no final de semana e você vai ficar sabendo também. Já voltamos, é um instante só. 10 horas e 50 minutos, voltamos ao vivo com o nosso segundo bloco do programa Hora do Povo desta terça-feira, hoje, Direito Trabalhista, e você pode participar com a gente, 3360-1101. Já vamos lá, porque tem mais perguntas, doutora. Vamos ali que... Bom dia, doutora. Grávida, doutora, e as gestantes, é claro, sempre tem direito. A doutora vai explicar melhor. Grávida, doutora, pode ser demitida? É uma das dúvidas também que elas têm. Sim. Da mesma forma que o cipeiro, que é a pessoa que sofre acidente de trabalho, a gestante também detém estabilidade, ou seja, do parto até 5 meses após o parto, ela também não pode ser demitida. Então, se isso ocorrer, deve ser buscado um advogado. O que a gente observa muito ocorrer é logo que essa trabalhadora descobriu a gravidez, essa empresa tomou ciência, ela dispensa. E nesse caso é preciso buscar um advogado que vai fazer o pedido de reintegração. Se a reintegração não for possível ou não for possível essa trabalhadora, por alguma condição da gravidez, reingressar nessa atividade, a empresa também deve pagar o período, indenizar esse período da estabilidade. Muito bem, vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. O trabalhador começou agora, pelo jeito, a trabalhar na empresa, doutor, ele está perguntando, doutora, eu tenho direito a vale transporte e vale alimentação? Adilson, no início do contrato de trabalho, geralmente o trabalhador é questionado, né? Se necessita de vale transporte, principalmente, e o vale alimentação é uma condição que vai ser tratado dependendo da empresa, né? Algumas empresas vão oferecer, outras não. Isso também pode vir previsto na convenção coletiva, né? Que é feita pelo sindicato e as empresas da categoria. Então, tendo essa previsão na convenção coletiva, a empresa deve sim efetuar o pagamento do vale alimentação ou uma cesta básica, ou hoje em dia o que a gente observa muito é aquele cartão alimentação, que facilita muito, que passa em restaurantes, supermercados. Então, havendo essa previsão na convenção coletiva, isso sendo tratado previamente, deve sim ser oferecido. Agora, se não houve a previsão, né, se não houve essa promessa, aí o trabalhador não deve contar com isso, né? O que não pode haver é o oferecimento desse benefício, dessa condição, e depois ela ser suprimida ou ser retirada. Isso não pode. Perfeito. Doutora, o seu Antônio, lá do bairro Conde Vila Verde, ele sofreu um acidente, ele está dando bom dia para nós aqui e está dizendo, doutora, eu trabalho registrado há vários anos, sofri um acidente de trabalho, acabei perdendo 3 dedos da minha mão direita. O que eu posso fazer? Porque agora ele está afastado, né, doutora? Mas ele quer saber se ele tem algum outro direito, doutora, sobre esse acidente dele na empresa.
Bom, seu Antônio, foi um acidente grave, eu imagino, né? O que acontece? Preciso verificar se na época houve afastamento, eu imagino que sim. E desde que essa condição, né, de perder 3 dedos, com certeza, reduz a sua capacidade de trabalho, ela pode dar margem para o pedido de um auxílio, que a gente chama de auxílio acidente, que é quando esse trabalhador fica com alguma sequela, né, decorrente de um acidente. Esse auxílio acidente é um percentual que é pago para o resto da vida para esse trabalhador, justamente porque ele teve a capacidade dele, as condições de trabalho, né, reduzidas em decorrência do acidente. Então, caso o senhor ainda não receba, é possível buscar, conversar com o advogado para solicitar esse auxílio acidente. Só para o seu Antônio entender melhor, doutor, então quer dizer que além do salário que ele vai continuar recebendo, né, doutora, durante o mês que ele vai estar afastado, sim, esse auxílio é um segundo benefício que ele pode ter direito? Isso, é um segundo benefício, ele vai passar por uma perícia, o perito vai constatar se essa condição diminui a capacidade de trabalho dele, se essa condição influencia na atividade que ele desempenha hoje. É muito provável que sim, né? Porque a gente sabe que todos os dedos têm a sua função, são necessários, enfim, seja até para, né, atividades diárias da rotina. Então, passando por isso, tendo os documentos e tendo um laudo do perito positivo, muito provavelmente vai ser concedido esse auxílio acidente. Com certeza, perdeu 3 dedos é complicado, né, doutor? Porque, né, a gente com todos os dedos da mão já, né? Já é difícil, imagina perder 3, não é verdade, Latino? Vamos seguir em frente aqui, 10h56. Tem mais perguntas, doutora. Bom dia. Doutora, se eu sofrer um assédio no trabalho, o que devo fazer, doutora? Certo. Adilson, aí nós temos vários tipos de assédio, né? Hoje em dia é muito falado o assédio sexual, o assédio moral. O assédio moral, ele é caracterizado por uma conduta reiterada por parte da empresa ou do empregador ou de um superior hierárquico, e ele se caracteriza pela situação reiterada, ou seja, não é uma situação pontual e única. Esse trabalhador que sofre por anos, que sofre constantemente, é vítima de chacota, é chamado a atenção num grupo de WhatsApp, perante demais colegas e se sente constrangido, e isso caracteriza também um assédio moral. Nesse caso, é preciso buscar um advogado e isso tem que ficar comprovado. Não bastam alegações, a gente precisa, no processo judicial, sempre trazer provas, né? O juiz, verificando essa situação, ele pode fixar uma indenização e também, dependendo da gravidade, a rescisão indireta. Só para ficar claro, doutora, as provas podem ser o quê? Áudio, fotos, vídeos, pode ser doutora? Áudio, pode ser vídeo, pode ser conversas de WhatsApp, pode ser testemunhas, né? A prova testemunhal também tem muita validade, que a testemunha que no dia da audiência vai se apresentar para o juiz e vai comentar o que ela sabe, vai falar quais foram as situações. E lembrando que a testemunha, quando ela depõe em juízo, ela tem o compromisso de falar a verdade, ela é compromissada e caso ela minta, o juiz constate, né, o juiz tem todo esse mecanismo, essa ferramenta de avaliar a comunicação de uma testemunha e se ficar constatado que essa testemunha está mentindo, ela pode sofrer com o crime de falso testemunho, pode ser penalizada criminalmente. É complicado, hein? É verdade. Quando você for chamado para depor, né, perante juiz, você tem que saber que você tem que falar a verdade ali perante a autoridade. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Quanto tempo a empresa tem para fazer o pagamento da rescisão, doutora? Certo. O pagamento da rescisão são 10 dias a partir da extinção do contrato de trabalho. Não realizado esse pagamento, e sim de uma multa, que corresponde ao salário do trabalhador e está prevista lá na CLT, no artigo 477. Então, caso o pagamento não ocorra no prazo, incide essa multa, que também não será paga espontaneamente. Então, muitas vezes as pessoas acham que, passada a data, a empresa vai pagar com o acréscimo da multa. Isso é muito raro. Geralmente, nesses casos, é necessário ajuizar uma ação, onde já será cobrado as verbas rescisórias, a multa, né, eventuais atualizações.
Muito bem, doutora. Pontualmente 11 horas. Vou agradecendo a doutora Nicole Fontana por ter vindo nessa terça-feira, que chove muito nesse momento aqui no nosso litoral, na nossa Balneário Camboriú. Doutora, vai pegar um pouquinho de chuva ali até chegar no carro. Obrigado por ter vindo, doutora. Obrigada. Até a próxima. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos com as ocorrências da Polícia Militar que movimentaram as últimas 24 horas aqui na nossa região. É um instante só. Voltamos com o programa A Hora do Povo, só lembrando mais uma vez que Camboriú, gente, está em festa, isso mesmo, 142 anos da nossa linda cidade de Camboriú. Parabéns a todos os camboriuenses, né, que ali moram, que vieram para morar de outras cidades. Sabemos que Camboriú é uma cidade acolhedora, né, e recebe milhares de pessoas que vêm de outros estados ou até mesmo de outros países, porque lá em Camboriú tem muitos venezuelanos, tem estrangeiros, tem haitianos que moram ali na cidade de Camboriú, principalmente lá no Jardim Europa, hein? Eu estive passando por lá um tempo atrás, né, conheci muito bem o bairro Jardim Europa, né, de um povo trabalhador, acolhedor e também de muitas pessoas de outras nacionalidades que escolheram a cidade de Camboriú, inclusive os haitianos, venezuelanos, uruguaios também tem lá no Jardim Europa, talvez seja por isso, né, o nome, né, Jardim Europa. Grande abraço a todos vocês da nossa cidade de Camboriú. Programação intensa, hein, gente? Você não pode perder, tem vários shows nacionais, também tem o César Paraná que vai vir com o rodeio para apresentar o rodeio de Camboriú. Você não pode perder os dias de festa ali na cidade de Camboriú, especialmente ali no IFC, né, no terreno ali que está sendo montado toda a arena, né, toda a estrutura de shows nacionais para você curtir gratuitamente aí esses dias de festas e comemoração dos 142 anos da cidade de Camboriú. Nós vamos estar lá, hein? A TV Cultura vai estar lá, a TVC Panorama, fazendo a cobertura desses dias de festas, dos dias principais ali dos shows nacionais, lá dentro no camarote, enfim, nos bastidores, entrevistando os artistas, as autoridades, toda a equipe aí junto com o nosso diretor Saul Carvalho estará presente fazendo essa cobertura. Agora 11 horas e 4 minutos, olha só, gente, tivemos aí um Citroën acabou se envolvendo, um C4. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas e 40 minutos da noite de sexta-feira ainda, hein, gente? Para atender uma colisão, um acidente de trânsito. Segundo informações, o veículo Citroën de cor preta colidiu na calçada e o condutor apresentava visível estado de embriaguez. Os policiais, o motorista, né, de 24 anos, durante a intervenção da polícia, a equipe constatou diversos sinais característicos de embriaguez. Ele foi levado para a delegacia de polícia após se recusar, né, a fazer o teste do etilômetro, aí o famoso bafômetro, para ver se realmente ele tinha bebido ou não. É obrigado a fazer, Edilson? Não, não é obrigado, mas se os policiais constatarem, né, que você está bêbado, está embriagado, dirigindo embriagado, oferecendo risco no trânsito, não precisa fazer o teste. Você vai ser levado para a delegacia e foi o que aconteceu com esse motorista aí que acabou aí colidindo e batendo em outro veículo ainda, hein? Poderia ter causado um mal maior, poderia ter atropelado uma pessoa inocente que estava trafegando ali, né, um pedestre que estaria com certeza trafegando por ali, poderia ter acontecido algo pior, hein? E a Polícia Militar intervém aí na tentativa de homicídio ali no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú. Teve confronto com a Polícia Militar, foi na data do dia 28 de março, né, no período à noite. O 12º Batalhão e policiais também do Tático foram até o bairro Nova Esperança, onde teve uma perseguição. Os mesmos foram também lá para a Vila Fortaleza, em Balneário Camboriú. Né, um homem de 45 anos, né, acabou sendo encontrado alvejado por disparo de arma de fogo, foi atendido pela equipe do SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. Logo após, os dois indivíduos que suspeitos fugiram, foram para o bairro Fortaleza, né, Jardim Fortaleza. O homem de 24 anos e o outro de 19 anos estava aí com uma ficha extensa, né, no mundo do crime, trocaram tiros com a Polícia Militar e o que aconteceu? Óbito dos dois, acabaram morrendo, né? Esteve ali a Polícia Científica, SAMU, Corpo de Bombeiros, constataram o óbito dos dois, que foi encontrado uma arma 9mm, inclusive com um deles, que acabaram aí sendo mortos, né? Neutralizados pela Polícia Militar. E é assim mesmo, gente, é assim mesmo que acontece.
A polícia militar está para proteger e cuidar do cidadão de bem. Agora, bandido que troca tiro com a polícia, tentou matar o outro ainda, uma tentativa de homicídio, alvejou, né? Está em estado grave, inclusive, a pessoa que foi alvejada pelo disparo de arma de fogo. Vamos seguindo em frente aqui, tivemos também a apreensão de drogas na cidade de Balneário Camboriú, inclusive tem vídeos, tem prisão também de o traficante. Foi apreendido várias notas, cédulas de notas de dólar, libras, enfim, outras moedas estrangeiras e uma quantia bastante grande de crack pronto para a venda. E também teve a prisão de 2 indivíduos que foram levados para a delegacia de polícia e presos por tráfico de drogas. Tem o vídeo aí dessa droga toda, mostra, coloca na tela para o nosso telespectador observar a quantidade de droga que foi presa nesta ocorrência. Olha só, gente, tudo prontinho, embaladinho, as pedras de crack, várias cédulas em dinheiro, em espécie, que caracteriza o tráfico de drogas. Muita moeda estrangeira também, tem ali que vocês vão poder observar no vídeo, tem dólar, tem libra, tem, tá vendo, tem uma nota ali da Austrália também, ou seja, o pessoal que vem de fora também são consumidores, mas esse pessoal que estavam circulando, traficando, foram presos nesta ocorrência. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar. Agora, 11 horas e 8 minutos. Vou dando tchau para vocês, um grande abraço. Está chegando Fábio Ismânia e o muito mais. Depois tem Saul Carvalho com o TVC News. Valeu, gente. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.